Olá, tudo bem? Meu nome é João Luiz, conhecido João da Ana, como alguns me chamam, membro da Igreja Batista de Abolição, essa igreja que eu amo, que eu tenho um grande carinho, que eu tenho um grande apreço. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que está aqui para falar para a minha amada igreja. Gostaria de agradecer à ministra de Educação Cristã, a irmã Rose, pelo convite, pela confiança que me deste. E agradecer a vocês, né, que são os reais libertos destinatários deste momento, esse momento pelo qual a gente vai estar discutindo um assunto que tem uma importância bastante rica para a nossa vida enquanto cidadão, mas principalmente vai ajudar muito na nossa fundamentação enquanto cristãos. Antes de eu iniciar, eu gostaria de convidar vocês para que vocês fechassem seus olhos, abaixassem sua cabeça, e que nós pudéssemos orar a Deus nesse momento, tá bom? Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado e glorificado seja teu santo e poderoso nome. Nesse momento que estou aqui, Pai, para estar falando à minha igreja, Pai, peço que o Espírito Santo de Deus venha interceder, que seja o Espírito Santo de Deus, Pai, que venha me proporcionar esse canal de bênçãos para aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir esse nosso bate-papo, Pai, e que tudo que vai ser dito e ouvido aqui, Pai, possa continuar, possa ser dado sequência no coração e na mente de todos aqueles que precisam, Pai, ratificar e solidificar a sua vida enquanto cristãos. É que eu te agradeço, Pai. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou pedir licença a vocês que eu vou compartilhar a tela, ou seja, eu vou ficar um pouquinho menor, mas não vou falar para vocês que eu vou diminuir de tamanho. Não é de tamanho, é somente eu vou ficar num tamanho menor e vocês vão ver a tela grande e eu pequenininho. E aqui estou, tá bom? E aí agora a gente vai estar falando a respeito deste assunto, que é complexo de inferioridade e baixa autoestima. Tá? Antes que a gente comece, a gente precisa entender o que é personalidade. Personalidade é o conjunto de características individuais de uma pessoa. Esse conjunto de características individual dessa pessoa, que vai ser marcante para a sua vida enquanto pessoa, enquanto ser social, ela vem sustentada por dois grandes componentes. Um, que é a autoimagem, outro, a autoestima. Então, vamos falar um pouquinho e dar alguns exemplos do que é autoimagem e autoestima. Né? Segundo alguns psicólogos, vocês sabem que a minha formação não é psicólogo, sou fisioterapeuta, mas tive algumas informações de alguns colegas e aí a gente está trazendo essas informações aí para a gente estar discutindo junto. A autoimagem é a maneira de como você se vê. A autoimagem ela está ligada à forma como me vejo, não só do ponto de vista físico, mas também emocional, social, cognitivo, ou seja, esse universo que vai estar dando a ideia de como que você se vê. A autoimagem ela está fundamentada nas experiências diárias, ou seja, nas experiências passadas, nas vivências que nós temos do presente e nas possibilidades e perspectivas futuras. Para nós entendermos a autoimagem, é só analisar uma criança no período da infância e adolescente, que sempre tem como resposta um não. Ou seja, ele vai se tornar um adulto com uma baixa autoestima. E aí a gente olha para o outro lado. O que é autoestima? A autoestima está vinculada à autoimagem. Por isso que ele diz, a imagem que temos de nós mesmos vai refletir na autoestima. Então, à medida em que eu tenho uma baixa autoimagem, isso com certeza vai configurar uma baixa autoestima. Né? Ou seja, a autoestima é a maneira de como me vejo. A autoestima é o apreço que eu tenho por mim, o carinho, né? A autoestima significa se amar,
se aceitar, mesmo com as suas limitações, suas dificuldades, suas fraquezas, é reconhecer que nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Perfeito é só nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Autoestima é sinônimo de amor próprio. E aí, quando a gente fala sinônimo de amor próprio, é justamente isso, porque para você amar o outro, você precisa amar a si próprio, tá? E prova disso que a gente tem fundamentação na Bíblia. Olha o que diz Mateus 22:39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? Então, para que eu possa amar o outro, eu primeiro tenho que ter um caso de amor comigo mesmo, né? E aí a gente tem aqui algumas particularidades a respeito da autoestima. Etimologicamente, a palavra autoestima, o estima significa apreço, admiração, carinho por algo ou por alguém que vem do reconhecimento do seu valor, né? E isso é muito comum a gente identificar, porque existe sempre algo ou alguém que a gente tem uma particularidade de afeto, de carinho, né? E, literalmente, a autoestima ela é definida como a capacidade que o ser humano possui de se valorizar e ser feliz com aquilo que se é e, consequentemente, demonstrar segurança nas suas opiniões, atitudes, pensamentos e condutas. Aí ele diz aqui, capacidade do ser humano possui de se valorizar. Literalmente, é ele amar a si próprio, como nós falamos anteriormente. Se eu tenho a capacidade de me amar, vai ficar mais fácil amar o outro. É como se fosse assim, a gente tem que pensar assim, o valor que nós temos que ter e a certeza de quem nós somos é pensar, espelho, espelho meu. Apesar de eu não ser perfeito, estou em processo de construção, de formação, tá? De estruturação. Ou seja, se eu não tiver um caso de amor comigo mesmo, vai ser difícil eu ter um caso de amor, ou seja, eu amar o outro. E aí, se a gente parar e analisar, nós temos diversos relatos na Bíblia de personagens que tiveram alta e baixa autoestima, mas aí a gente para e analisa e vê a relação que tem a autoestima. A autoestima é fruto do quê? De fé que temos em Deus. Ou seja, amor. Está inserido aí o amor próprio, o amor para consigo e amor para com o outro, né? E aqui nós vamos dar sequência falando sobre o equilíbrio. A autoestima está relacionado ao quê? O equilíbrio entre, literalmente, o que é a autoestima e a baixa autoestima. Então, eu vou começar aqui pela baixa autoestima para nós entendermos um pouco mais a respeito desse traço de personalidade. Alguns estudos epidemiológicos e a literatura traz que grande parcela da população tem complexo de inferioridade. São pessoas tímidas, são pessoas muito reservadas. Então, são pessoas que apresentam alguns traços de baixa autoestima muito registrado, muito caracterizado, muito marcado. E um deles é o complexo de inferioridade. Então, o complexo de inferioridade e a baixa autoestima, eles caminham sempre juntos. Pessoas que têm baixa autoestima têm uma tendência a se culpar muito, têm medo da rejeição, são pessoas que se sentem incapazes de realizar alguma situação, um atos ou uma tarefa, se posicionar. Pessoas com baixa autoestima têm tendência sempre a precisar de aprovação do outro, ou seja, uma necessidade sempre de ter uma autoafirmação, mas no outro. Ele esquece que ele pode ter uma autoafirmação em si próprio, né? Ou seja, ter uma identidade própria. Pessoas com baixa autoestima têm tendência sempre a precisar de estar sendo atuante, mas sendo atuante em função de outros ou de alguma outra situação. Pessoas com baixa autoestima são pessoas hipersensíveis. Pessoas hipersensíveis são pessoas que têm uma tendência a se expor muito. E por quê? São situações em que a pessoa, muitas das vezes, é uma fala, é uma crítica que acontece, aquilo é o suficiente para abalar o emocional dessa pessoa. Às vezes até acabar com um dia, semana, ficar remoendo isso durante um bom período,
né? Pessoas com baixa autoestima têm hábito de apontar falha das pessoas. Pessoas com baixa autoestima têm hábito de realizar comparações. E aí eu preciso fazer um parêntese. O hábito de apontar as falhas das pessoas e realizar comparações são dois comportamentos que a pessoa que tem baixa autoestima, que literalmente pode ser caracterizado como um crime ao equilíbrio emocional. Então, precisamos ter muito cuidado ao lidar com pessoas que têm baixa autoestima, porque esse traço de personalidade é muito forte nessas pessoas, né? Agora, tem um lado bom. Pelo outro lado, tem a pessoa que tem uma boa autoestima, né? E a autoestima, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, principalmente pelos profissionais, os psicólogos trabalham muito bem isso no consultório, né? Então, autoestima é aquela pessoa que critica menos e aplaude mais, reconhece os valores das outras pessoas, sem ter um sentimento invejoso por trás disso. A pessoa com autoestima tem o hábito de pensamento positivo. Não tem coisa melhor do que você lidar com pessoas que têm um pensamento positivo, né? Pessoas com uma boa autoestima têm senso de humor. Não tem coisa melhor do que você lidar com pessoas que têm um bom senso de humor, né? Particularmente, minha esposa, uma das maiores características que ela tem é justamente isso, é o senso de humor. Pessoas com senso de humor são pessoas que, por mais que tenham algumas falhas ou algum embaraço, elas conseguem lidar com essas adversidades, não fica remoendo aquilo dentro de si. E muitas das vezes encontra até motivo até para dar risada dessas situações adversas. Pessoa que tem a boa autoestima são pessoas que desafiam a si mesmo. Pessoas que desafiam a si mesmo são pessoas que têm a tendência a ser vitoriosas, são pessoas que não têm medo de errar, são pessoas que são determinadas, estão sempre atuantes e têm uma tendência vitoriosa. Nós podemos encontrar alguns respaldos bíblicos, ou seja, encontrar algumas considerações na Bíblia que têm a ver com a autoestima. E no Evangelho de João, nós temos Jesus utilizando o termo eu sou, tá? O termo eu sou no sentido de mostrar sua salvação para com o mundo. Ou seja, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo. Ou seja, se vocês pararem a analisar, são termos que Jesus utilizava, que eu sou, mas não com uma conduta, com uma postura de autossuficiência, né? Mas reconhecendo o seu valor e colocando todos nós numa condição de que nós podemos sair das trevas e ir para a luz, só depende de nós. Por isso que a autoestima é fruto da confiança que temos em Deus. É muito interessante nós abordarmos os pilares da autoestima. São vários os pilares. Eu trouxe aqui alguns para nós discutirmos e falarmos a respeito deles. Um deles é a autoaceitação. A autoaceitação é aceitar a realidade dos meus problemas e não ser definido por eles. Ou seja, as pessoas entendem que são falhas, entendem que são as limitações, mas com base nessas suas limitações, as suas dificuldades, nos seus problemas, não deixam que eles determinem ou direcionem suas vidas. É aquelas pessoas que podem dizer, eu sou capaz, eu vou mudar, eu tenho valor. Tá? E se nós pararmos e observarmos, em Romanos 8, 37, olha só o que diz. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amam. Em todas as coisas, não é algumas coisas, são todas. E vencedores, ou seja, é certo da vitória. Por quê? A gente tem um Deus que está sempre a nosso dispor para nos orientar, para nos capacitar e nos mostrar o caminho da vitória. Outro pilar bastante interessante da autoestima é a autoafirmação. Autoafirmação significa aceitar o ser o que sou, com as minhas falhas, com as qualidades, com os defeitos, sem precisar se esconder ou falsificar para ser aceito pelas pessoas, né? Sabe o que isso quer dizer? Máscara, é ter máscaras, ou seja,
Nós, enquanto cidadão e enquanto cristão, não podemos ter máscara, nós temos que ser autêntico, a gente tem que ter autoafirmação. Então, vamos tirar essa máscara, vamos ser autêntico. Até porque a gente encontra respaldo bíblico que fundamente isso, que nós temos o direito de ser autêntico. Olha o que diz 1 Pedro 2:9. Mas vós sois, perdão, a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos amou das trevas para a maravilha da luz. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ou seja, povo exclusivo de Deus, tá? Que ele nos chamou para tirar das trevas para a luz. E por que a gente vai se esconder de ter essa oportunidade de estar na luz? Por que vamos ficar nas trevas? Por que vamos ficar com máscaras? Não, vamos ser autênticos. Então, nós, enquanto cristãos, a gente tem que ter a nossa autoafirmação. Tá? Outro pilar extremamente interessante é a intencionalidade. Não devo perder de vista meus sonhos, meus objetivos, meu potencial. E, de fato, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ter a minha intencionalidade, eu tenho que dizer sim quando for necessário e dizer não quando for preciso, tá? Aonde a gente encontra alguma fundamentação para nós entendermos esse pilar? Aqui em Jeremias 29:11, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, nós temos ao nosso dispor um Deus disposto a nos dar um futuro, dar vitórias. É só a gente traçar os nossos objetivos e estar muito bem alinhado, relacionando-nos com Deus o tempo todo. Tá? Outro pilar bastante interessante é a integridade pessoal. Eu devo ter uma vida firmada em minhas crenças, princípios morais e não arredar o pé desses valores. Isso é real, tá? Eu tenho que olhar para mim no espelho e ver. Eu estou fundamentado na minha crença. E essa minha crença é aquela que eu acredito, que de fato é aquela que me conduz, me direciona para que eu tenha meus princípios morais e cristãos muito bem alicerçados, tá? E não ficar em dúvidas. Se você for em Deuteronômio 27:10, olha só o que diz. Obedeça o Senhor, o seu Deus, e siga seus mandamentos, decreto que hoje dou a você. E aí vale a pena um parêntese para nós falarmos a respeito desse versículo. Talvez aí esteja a maior dificuldade que tem o homem se relacionar com Deus, a desobediência. O homem até conhece o senhorio de Deus, mas tem uma dificuldade muito grande de obedecer. Então, à medida em que você tenha a certeza de que você ama Deus, e para você amar Deus, você tem que obedecer, e para você obedecer, você tem que seguir os mandamentos, a partir daí, você começa a ter certeza dos seus princípios, dos seus objetivos, das suas crenças, daquilo que você acredita e dos seus valores. E aí, tem também aquela questão, como que nós podemos ajudar as pessoas com a nossa autoestima? Nós já vimos que nós, enquanto cristãos, a gente precisa ter uma autoestima elevada. Para quê? Para que a gente possa ser sal, a gente tem que ser referencial onde quer que nós estejamos. Onde nós colocarmos nossos pés, onde colocarmos nossas mãos, as pessoas têm que nos ver de uma forma diferenciada, com uma autoestima extremamente elevada, para que a gente possa ajudar o nosso irmão, que a gente tanto ama, que a gente está falando o quê? De amor. Então, alguns conceitos podem ser levados em consideração. E aí, se vocês pararem a observarem, eu estou procurando dar sequência ao que diz a revista que a gente está utilizando. Conceito bíblico de uma boa autoestima. A base para uma boa autoestima é saber que somos em Cristo. E não tem questionamento. Se eu sei quem eu sou, se eu sei a quem eu sirvo, se eu sei a quem eu acredito, tá? Isso daí já é o passo inicial para que eu tenha
uma elevada autoestima. A Bíblia nos ensina que cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso, todos temos valor. Deus lhe ama, lhe quer seu bem, e para Deus você tem tanto valor que deu seu Filho Jesus para salvar você. Isso não tem preço, tá? Olha o amor incondicional de Deus que Deus tem por nós. O amor é tão grande que ele permitiu sacrificar seu Filho para nos salvar, tá? Todos temos falhas, imperfeições e cometemos erros, mas nosso valor não depende do que fazemos. Se você ama Jesus e lhe purifica e lhe torna filho de Deus, cidadão do céu, sacerdote real, seu valor vem de ter Jesus dentro do seu coração. É acreditar, tá, que existe um Espírito Santo de Deus, que Deus deixou seu Espírito, e esse Espírito Santo está dentro de ti para te capacitar, para te orientar, para te nortear na sua vida. E aí a gente encontra alguma fundamentação em Romanos 12:3, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme medida da fé que Deus repartiu para cada um. Ou seja, isso daí é equilíbrio. Quando a gente está falando de autoestima, nós estamos falando o quê? De equilíbrio emocional. Estamos falando de equilíbrio de personalidade, equilíbrio de conduta, equilíbrio de vida cristã. Outra forma de nós podermos ajudar com a nossa autoestima é fazendo avaliação, tornar mais prático o processo de pensar moderadamente sobre si. E aí, existem alguns estudos que mostram e citam exemplo. Se vocês estivessem fazendo uma prova ou um exame e fosse pedido para que vocês listassem 5 aspectos positivos e 5 aspectos negativos sobre si, meus irmãos, qual dos dois vocês acham que teriam mais facilidade em fazer? Infelizmente, os dados mostram, não sou eu que estou falando, os dados estatísticos mostram que os aspectos negativos a gente tem uma maior facilidade em identificar. Sabe por quê? Nós vivemos dentro de uma realidade extremamente crítica, a gente tem uma tendência a ser muito crítico. Então, num primeiro momento, a gente ia listar os aspectos negativos, ficaria mais fácil identificar os aspectos negativos. A hora que você fosse pontuar os aspectos positivos, com certeza você iria precisar de um tempo maior para que você pudesse encontrar esses predicativos que você tem, e com certeza tem, né? Que todos nós temos. Como nós podemos ajudar a pessoa utilizando o perdão? E aí tem alguma característica aqui que a gente pode abordar. Enquanto você lembrar do fato e sentir qualquer coisa que seja diferente da paz interior, é porque ainda existe algum sentimento negativo que pode ser trabalhado e liberado. Então, perdão é um tipo da coisa que a gente precisa ter muito cuidado ao lidar com o outro, em especial pessoas que têm baixa autoestima. E aí a gente traz um exemplo. Vamos supor, se acontecer um fato, mas você diz, não tenho raiva e nem mágoa da pessoa. É só você saber se de fato essa situação ainda está presente na vida da pessoa, pedir para que ela venha relembrar ou contar exatamente o que aconteceu. Pode ser até um momento em que a pessoa se coloque disposta a colocar a situação para ser ajudada. E a gente vai observar se esse sentimento ainda aparece, se esse sentimento de raiva, de mágoa aparece, ainda precisa ser trabalhada essa questão do perdão. E a Bíblia fala a respeito do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, não basta só você confessar seu pecado. Você primeiro tem que confessar, mas confessar de coração, disposto a não errar mais. Confessar os seus pecados de forma verdadeira. Confessar, se arrepender e não pecar mais.
mostrar atitudes práticas, né? Como vencer o espírito excessivamente crítico e negativo, que é muito presente e vivo nas pessoas que têm baixa autoestima. Respeitar e elogiar as pessoas sem se sentir menos ou mais do que elas, reconhecendo seu valor. Ou seja, sempre manter o equilíbrio, tá, com as pessoas pelo qual a gente vai ajudar. Ou seja, equilíbrio, paciência, respeito, ponderação. Tá? E dar sempre exemplos práticos dessa atitude. Aplicar ensinamentos bíblicos em todos os segmentos da nossa vida. Nós, enquanto cristãos, devemos ter uma vida pautada não só no discurso, mas na prática, pautado o quê? Na fundamentação bíblica, naquilo que reza a Santa Palavra de Deus. Né? Então, é sempre interessante a gente estar fundamentando na Bíblia os nossos ensinamentos para essas pessoas. Ainda, a atitude prática, elogiar e criticar amorosamente quando necessário e mostrar no desenvolvimento pessoal. Sempre ter uma atitude amorosa com a pessoa. Sempre entender que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, não basta você elogiar e criticar, mas que você o faça, mas que faça com carinho, com amor. Tá? Agir de acordo com a palavra de Deus, sendo companheiro, guia daqueles que foram confinados como seus discípulos, ou seja, sempre fundamentado na palavra. 1 Pedro 2,29 fala: mas sois gerações eleitas, sacerdote real, nação santa e povo adquirido para que anuncieis a grandeza daqueles que nos chamou nas trevas para a maravilha da luz. Nós já mencionamos, já falamos sobre esse versículo. Nós somos povo escolhido. Então, nós temos que, literalmente, fazer a diferença. Onde quer que nós estejamos, nós temos que fazer a diferença. Tem um outro versículo em Romanos 8,37 que diz: temos que nos enxergar como Deus nos vê, mais que vencedores em Cristo. Nós somos mais que vencedores em todas as coisas, não é em algumas coisas, é em todas as coisas. E você ser mais vencedores em todas as coisas, isso não é pouca coisa. Tá? Meus irmãos, eu espero ter tido a oportunidade de ajudar, contribuir no assunto. Agradeço mais uma vez a todos pela disponibilidade e me encontro à disposição para que a gente possa, em outra oportunidade, estar conversando a respeito. Tá? Desde já, muito obrigado. Tchau.